Olá você, sou o Giacomo Diniz, o seu professor raiz de análise fundamentalista aqui do canal do Trademap, o canal onde você sempre encontra informações de qualidade sobre o mercado financeiro, sobre análise fundamentalista também e todos os outros componentes disponíveis na plataforma do Trademap. Então, antes de começar o conteúdo, é muito importante você já inicia seguindo o canal aqui com a gente e também não deixando de dar o seu like no vídeo para que o YouTube possa propagar esse conteúdo para o maior número de investidores possível. E hoje seguimos para o último encontro marcante da nossa batalha de ações. Vamos adentrar um pouquinho no setor de saúde. Eu selecionei para o nosso quadro de hoje duas empresas. Uma é a Fleury, que cuida principalmente de medicina diagnóstica, e a outra é a Rede Dior, que dá uma visão 360 de cuidados médicos, mas nós sabemos que é uma grande rede de hospitais brasileira. As duas já têm capital aberto e hoje nós vamos olhar alguns indicadores para poder verificar como poderíamos comparar esses dois ativos aqui na nossa batalha de ações. Um ponto importante que eu gosto de salientar antes de qualquer coisa, que os itens que eu pego para compor essa batalha de ativos estão ancorados nos 7 pilares da análise fundamentalista clássica, que é uma técnica que eu encontrei para poder te dar um norte de como avaliar uma empresa em 7 passos, em 7 pilares. Para você conhecer essa técnica gratuitamente, só olhar o link aqui na descrição desse vídeo que você vai ter acesso a um curso gratuito comigo, onde nós iremos abordar esses pilares dentro do projeto Investidor Raiz, que é aquele projeto que forma investidores conscientes. Então vamos começar. O primeiro ponto que eu queria falar hoje da nossa batalha é comentar um pouquinho o modelo de negócio de cada empresa. Quando nós olhamos na linha do Fleury, só para a gente recordar, era um laboratório de diagnósticos que primeiramente atendia principalmente classe A e classe B de São Paulo, e depois que ele veio para a Bolsa, ele abriu uma outra grife para atender outros nichos e assim ele começou a expandir o seu negócio em diversas áreas. Hoje o Fleury está muito focado em inovação para a medicina também. Ele tem vários projetos vinculados à telemedicina, a diagnóstico por DNA e uma série de outras inovações que vale a pena a gente acompanhar quando nós falamos do setor de saúde. Em contrapartida, a Rede Dior, o foco dela é administrar grandes hospitais. Pelo que eu vi aqui, ela já tem mais de 51 hospitais próprios, um administrado e mais 45 clínicas. É uma empresa muito focada em facilities para a saúde e também na prestação dos serviços associados a isso. Para a gente poder comparar esses negócios, eu selecionei também 3 linhas de análise. Como não são comparáveis perfeitas essas duas empresas, eu gostaria primeiro explorar a margem bruta, para a gente entender a diferença de margem entre esses dois negócios. O segundo aspecto que eu acho importante a gente avaliar também é que, principalmente quando você olha a Dior e olha aquele monte de hospital, você deve imaginar, poxa, essa empresa para crescer deve ter se endividado. Então vamos olhar um pouquinho do endividamento. E vamos concluir olhando a precificação relativa, o nosso bom e velho preço-lucro, para entender também, nesse momento onde a saúde está sendo tanto demandada no Brasil e no mundo, como está a precificação desses ativos aqui na Bolsa. Vamos começar lá? Então estou aqui na plataforma Trademap e nós sempre começamos a nossa jornada olhando aqui basicamente a lâmina da empresa e olhando aqui a Rede Dior. Primeiro ponto que eu quero comparar é a margem bruta. Então vamos descer aqui um pouquinho. A margem bruta da Rede Dior está no quarto tri do 20 em 18,30. O que isso significa para nós? Que para cada R$100 que a empresa vende, sobra no resultado bruto apenas R$180. É uma empresa que tem um custo muito alto. O CPV é muito alto, só de você imaginar o funcionamento do hospital, já dá para a gente ter uma base. Então esse aspecto aqui é bastante importante
Porque analisar as margens nos dá uma visão primordial da facilidade ou não que a empresa tem de gerar resultado para os seus stakeholders. Se eu venho aqui agora no Fleury, nós podemos verificar que no Fleury a margem bruta já está situada em torno de 27,25% no quarto tri de 2020. Então, dentro da nossa batalha, chegamos à primeira conclusão. Aparentemente, a medicina diagnóstica do Fleury possui naturalmente, é um negócio que possui uma margem muito mais robusta do que a margem dos negócios hospitalares, propriamente dito. Estamos falando de uma diferença de quase 9% de margem bruta. Esse valor pode fazer uma diferença final no resultado à medida que a gente for avançando na DRE. Então, na primeira comparação, a vitória vai para Fleury. A Fleury é uma empresa que entrega uma margem bruta melhor. Então, nessa análise, aparentemente, o mercado dela é melhor para trabalhar. O segundo item que eu optei por analisar aqui na nossa batalha de ações é o endividamento da companhia. O que eu imaginei? Uma empresa que tem 50 hospitais, ela certamente deve ter se endividado para avançar nesse crescimento. Por outro lado, uma empresa que faz, entre outras coisas, diagnóstico, deve ter um endividamento um pouco menor. Então, o segundo item que eu acho que vale a pena a gente analisar nesse combate é dívida líquida sobre EBITDA. Esse indicador mostra para nós o seguinte: quanto tempo de geração de caixa operacional potencial eu preciso ter, considerando o valor atual, para quitar a dívida líquida completamente. Então, estamos aqui no comparador, estou em dívida líquida e vamos comparar a Rede Dior 3,3, enquanto a Fleury uma vez. Basicamente, a primeira ela precisa gerar 3,3 anos de EBITDA para quitar a dívida líquida, enquanto a Fleury, em um único ano, já conseguiria quitar essa dívida. O que isso nos indica? Que realmente, conforme o esperado, a Dior ela demanda muito mais capital que a Fleury e, devido a isso, ela acaba tendo que se endividar muito mais. Então, até o momento, já vimos duas coisas. Primeiro, a margem bruta. A Fleury já tem uma margem bruta melhor do que a Dior, por conta da natureza do negócio. Agora, endividamento. A natureza da Dior demanda muito mais endividamento do que da Fleury. Então, o segundo ponto da nossa comparação também vai para a Fleury, porque apresenta um menor risco. É um investimento de menor risco no que diz respeito a endividamento. E o terceiro item da nossa batalha de hoje seria, então, o nosso velho e companheiro preço-lucro. Tá bom, era de se esperar que empresas mais arriscadas tenham uma precificação menor do que empresas menos arriscadas. Será que isso se confere? Olhando aqui no valuation, mais uma vez eu vou ligar só a Dior e a Fleury e vamos olhar aqui. Eu estou no preço-lucro. Olhando aqui então para o preço-lucro, nós podemos ver que a Rede Dior nesse momento está com 295, enquanto a Fleury está com 33. Se eu comprar hoje as ações da Rede Dior, eu demoraria, mantendo o atual nível de lucro, quase 300 anos para ter o meu capital de volta no meu bolso. Já no caso da Fleury, eu demoraria apenas 33,4 anos. Aqui eu queria só fazer uma observação, que antes de você já bater o martelo e achar que a Rede Dior está cara para chuchu, é importante você entender como é que foi o lucro por ação dos últimos 12 meses. Porque o que pode ter acontecido? Quando eu olho um PL tão grande como esse, eu costumo fazer uma segunda análise. Será que o lucro por ação não caiu de forma não recorrente e por isso que o preço-lucro explodiu? Então, assim que o lucro voltar
para o patamar original, será que o preço-lucro não cai substancialmente? Então, talvez nesse momento tenhamos uma distorção no preço-lucro da rede Dior. Aí valeria a gente fazer uma segunda análise mais sofisticada para validar essa tese. Não é o nosso objetivo aqui. Então, considerando o item precificação, com os dados que nós temos, realmente, nesse momento, a Dior está muito mais cara do que a Fleury. Opa, então já podemos concluir o nosso diagnóstico? O que você acha? Deixe o seu comentário aqui embaixo. O que você achou de cada empresa? Qual outro ponto que você também poderia olhar para fazer esse confronto? E também só para lembrar, né, se você está até aqui e não deu o like ainda, dê o likezinho para nós, compartilha esse conteúdo para a gente seguir firmes na missão. Então bora lá. Primeiro item na nossa análise, falamos de margem do negócio. Basicamente, a Fleury tem uma margem bruta bem melhor do que a rede Dior. Explicação para isso. As duas empresas que eu peguei de propósito, elas não são comparáveis perfeitas. São empresas que trabalham em nichos diferentes dentro do setor de saúde. Então, poderíamos esperar uma divergência de margem bruta e a gente teria que considerar isso na nossa avaliação. Mas olhando só para o número, Fleury dando um passeio. Segundo item, endividamento. Conforme o esperado, a Dior demoraria 3,3 anos para quitar a dívida dela usando o EBITDA atual, enquanto a Fleury faria isso em apenas um ano. Ponto, bandeira para a Fleury. E terceiro, a precificação relativa atual. Com 33 anos de lucro, eu compro a Fleury e eu precisaria de 295 anos aproximadamente para comprar a Dior, para ter meu capital de volta após o investimento, dado a manutenção do lucro. Então, como objetivo aqui nosso é ter uma visão circunspecta desses ativos, nesse caso, eu, Giacomo, teria que dar a vitória para a Fleury. Aparentemente, hoje, a Fleury é uma empresa que entrega uma margem melhor, tem um risco de endividamento menor, está sendo melhor precificada pelo mercado. Apesar de sabermos que o múltiplo PL 33 tem que ser considerado com muito carinho também, que não é um múltiplo barato. Mas, basicamente, era essa a missão que eu queria passar hoje para você. Tenta, minha sugestão, vai lá no Trademap, entra também em cada uma das empresas, faça a sua comparação, olhe outros indicadores e use esse conteúdo aí para melhorar a sua resolução de análise fundamentalista. Bacana? Então, missão cumprida, essa era a visão que eu queria passar hoje. Semana que vem estamos de volta aqui com a nossa playlist do canal do Trademap, playlist de análise fundamentalista aqui com o Prof. Valeu? Então, aquele super abraço e até semana que vem. Tudo de bom.